Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu e a Elsa nos casamos, éramos jovens, cheios de sonhos, cada dia era uma nova promessa. Eu me lembro que ela amava fazer as coisas para mim, assim como eu também amava fazer as coisas para ela. Era tudo tão gostoso, sabe? As férias, os jantares, passeios, as nossas risadas. Éramos um casal fantástico e as pessoas gostavam de estar perto de nós. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. O que antes era uma chama ardente começou a se transformar em algo assim mais frio e distante. A paixão que nos unia com o tempo se tornou parte de um passado. Eu não sei se foi a rotina que começou a tomar conta das nossas vidas. Eu só sei que o entusiasmo dos primeiros anos foi dando lugar a uma sensação de estagnação. Olha, os dias foram se tornando repetitivos e o que antes era um diálogo constante se restringiu em frases curtas e respostas monossilábicas. As discussões, que no passado eram motivos para o nosso crescimento, se transformou em discussões desinteressantes e sem propósitos. E sabe de uma coisa? Eu estava tão desesperado para trazer de volta a cumplicidade e o carinho que tínhamos nos primeiros anos de casado, que eu acreditei profundamente que a chegada do nosso segundo filho teríamos uma nova energia. Eu pensei que com o nascimento do Rômulo, um milagre aconteceria. Afinal, nós dois estávamos empolgados. E a chegada do bebê trouxe um misto de alegria e esperança. Imaginei que com a nova responsabilidade, a nova dinâmica familiar, algo mudaria para melhor. Eu estava convicto de que as noites sem sono e as novas responsabilidades poderiam de alguma forma trazer de volta a cumplicidade e o carinho que tínhamos nos primeiros anos de casados. No entanto, apesar da esperança, as coisas não melhoraram como eu havia imaginado. A nova fase, ao invés de nos unir, parecia nos afastar ainda mais. O bebê, que deveria ser um símbolo de renovação, trouxe foi um turbilhão de tensão. Porque a Elsa só vivia estressada. Olha, eu só sei de uma coisa. As noites se tornaram longas e cansativas. E o tempo que antes poderíamos dedicar um ao outro, agora era consumido pelos cuidados do recém-nascido e do filho mais velho, o Benjamin. E como eu trabalhava, sinceramente, eu não conseguia ficar acordado muito tempo. Então, para eu deixar a Elsa tranquila cuidando do Rômulo, eu ia dormir no outro quarto. E imagina o que aconteceu. Isso só contribuiu para a nossa escassez. A verdade era que a rotina estava se tornando insuportável. O desgaste emocional e físico parecia intransponível. E a expectativa de que a chegada do segundo filho traria uma solução mágica para os nossos problemas não se concretizou. Bom, a Elsa voltou a trabalhar e as crianças passaram a ficar com a minha irmã durante as horas em que estávamos trabalhando. No entanto, a empresa onde ela trabalhava faliu e eu me vi carregando o peso de todas as contas e responsabilidades sozinho. E foi aí, meu bem, que a porca torceu o rabo, porque o choque financeiro foi grande. A pressão sobre mim só aumentou. E o pior de tudo foi saber o quanto uma criança gastava, porque a Vânia, minha irmã, me apresentou
a notinha da farmácia. E antes, quando a Elsa trabalhava, ela cuidava de toda a parte financeira relacionada aos nossos filhos. Ela comprava as roupas, os brinquedos e tudo o que era necessário para eles, além de contribuir com as contas de casa. Sabe, a minha esposa ganhava mais do que eu e de repente todas as responsabilidades financeiras, recaíram sobre mim. Olha, todos os dias eu reclamava, dizendo que eu não conseguia carregar aquele peso sozinho. Mas a Elsa em silêncio estava, em silêncio ficava. Apenas me ouvia, e o que só aumentava a minha frustração e a irritação, ela crescia. E o pior era quando eu chegava cansado depois de um dia pesado de trabalho e havia sentada no sofá, assistindo televisão. Nossa, aquilo, meu bem, subiu uma revolta e foi eu quem não quis mais procurar por uma reconciliação e passei a viver na ofensiva e na defensiva ao mesmo tempo. A nossa discussão era sempre pelo mesmo problema, a falta de dinheiro. E eu me sentia, sabe, um burro de carga, trabalhando igual a um doido. Pra quê? Não estava sobrando nem dinheiro para eu fazer um churrasco depois do futebol com os meus amigos. E aquele contraste entre o esforço que eu colocava no trabalho e a aparente falta de iniciativa dela para procurar um emprego me deixava ainda mais irritado. A imagem da Elsa relaxando quando eu estava lutando para manter tudo em ordem se tornava uma fonte constante de frustração. Sabe quando você não suporta mais nem olhar para a cara da pessoa? Então, esse era o meu caso. Um dia, enquanto eu revisava as contas de casa, eu comecei a perceber algo que me fez refletir sobre a situação. Apesar de todo o estresse financeiro que eu estava enfrentando, notei que a maioria das minhas despesas eram as contas fixas de casa e os meus mimos. A água, a luz, supermercado, meu carro, a minha moto, o meu cartão de crédito que eu gastava comigo, assim para comprar um tênis, uma roupa. No entanto, eu comecei a reparar que, apesar das dificuldades financeiras, as coisas para as crianças e para a Elsa não saía do meu bolso. O leite e as fraldas estavam em dia, pareciam nunca acabar. O shampoo e o absorvente dela também estavam sempre ok. Olha, eu mantinha um olhar atento para saber quando era necessário repor aqueles itens, porque honestamente, eu não queria ouvir a Elsa pedir nada daquilo para mim. Senão, o negócio não iria prestar. E eu fui fazendo as contas e percebi que eu gastava mais comigo do que com a minha família. Que loucura, né? Enfim, um dia, ao invés de ir para casa, eu decidi dar uma passadinha na casa da minha irmã Vânia. Nos sentamos para tomar um café e ela começou a falar da minha esposa. E mencionou que havia arrumado uns trabalhos em casa de família para Elsa e perguntou o que ela estava achando. E eu assim, sem graça, né? Porque eu nem sabia que a minha mulher estava trabalhando. Falei que ela foi achando muito bom. E então a Vânia comentou como ela era esforçada e se surpreendeu com a força dela. Porque na cabeça da minha irmã, a Elsa era do tipo de mulher que só sabia trabalhar sentada atrás de uma mesa e sem grande disposição para o trabalho pesado. Mas, no entanto, a realidade mostrou outro lado dela que a Vânia não conhecia. Olha, ouvir aquilo foi um choque para mim. Eu tinha julgado a Elsa sem prestar atenção no esforço real que ela estava fazendo.
E em vez de perceber que ela estava lutando para contribuir da melhor forma possível, eu havia focado apenas na frustração de lidar com as finanças sozinho e nas nossas constantes discussões. A ideia de que ela estava se esforçando tanto para ajudar a família fez a minha consciência, doer. Eu tinha sido rápido em criticar e sentir ressentimento, sem compreender completamente o que estava acontecendo ao meu redor. E depois disso, eu comecei a perceber que havia muito mais coisas acontecendo do que eu imaginava. E decidi que era hora de tentar uma abordagem diferente, de realmente conversar com a Elsa e entender o que havia levado a nossa vida naquele ponto. E comecei a me perguntar como chegamos até ali e onde exatamente eu havia falhado. O peso das minhas próprias ações e julgamentos me fez sentir que era o momento de buscar uma forma de trazer a minha mulher de volta à minha vida. Eu queria saber o que estava passando pela mente dela, o que havia levado a se afastar, porque eu não parecia mais importante para ela. Olha, eu vou ser bem sincero. Não foi fácil fazer essa abordagem, nem tentar uma conversa. Havia entre nós, um muro de concreto armado. Mas eu não desisti. Eu queria muito consertar as coisas. Eu queria ouvir a perspectiva dela sem interrupções, sem críticas. Apenas uma conversa honesta. E depois de muitas tentativas, finalmente eu consegui perguntar a Elsa sobre o que ela estava sentindo em relação a mim. Quais eram as suas preocupações? E eu, sinceramente, estava, determinado a entender o que havia mudado em nossa relação. E o porquê parecíamos dois estranhos dentro da mesma casa. E durante a nossa conversa, eu ouvi a minha esposa falar sobre as dificuldades que ela estava enfrentando, sobre a pressão e o estresse que sentia ao tentar conciliar todas as coisas. Ela revelou também que, apesar de estar se esforçando para ajudar, se sentia frustrada e desanimada com a falta de compreensão e apoio da minha parte. E explicou que desde o início do nosso casamento, ela sentia que eu sempre pensei apenas em mim mesmo e em minhas próprias necessidades. E que quando decidimos ter filhos, a carga das responsabilidades se concentrou apenas nela, que assumiu não apenas a educação das crianças, mas também todas as suas necessidades diárias. Enquanto eu estava mais preocupada em trocar de carro, comprar um tênis novo, uma calça, cortar o cabelo, fazer a barba, do que me envolver em qualquer outra coisa. E que a nossa comunicação sobre o orçamento e as despesas era praticamente inexistente, porque eu só queria a parte dela para ajudar também a pagar as contas de casa. A minha esposa me informou que a nossa divisão não era justa. Olha, eu ouvi a Elsa falar e reconhecer a responsabilidade que eu tinha na situação. E aquilo foi um golpe duro, mas bastante necessário. A percepção de que a falta de comunicação e o foco exclusivo nas finanças haviam contribuído para a crise do nosso relacionamento, que me fez entender a profundidade dos problemas que estávamos enfrentando. E o grande culpado era eu próprio. Eu percebi que estava precisando urgentemente mudar a maneira como eu lidava com a nossa relação e com as responsabilidades compartilhadas. E a partir daquele ponto, estava claro que para construirmos a nossa relação e superarmos a crise, precisávamos estabelecer um diálogo assim, mais aberto, entender as necessidades um do outro e encontrar um equilíbrio que funcionasse para nós.
E após ouvir a minha esposa e refletir sobre o que ela havia compartilhado, um profundo sentimento de arrependimento tomou conta de mim. E eu percebi o quanto a minha negligência e falta de atenção haviam destruído não apenas a nossa vida financeira, mas também a nossa relação. E a partir daquele momento, eu comecei a me comprometer, a prestar mais atenção nos detalhes do nosso dia a dia. E decidi que era hora de estar mais presente, não apenas nas finanças. E passei a me envolver mais nas tarefas domésticas e a participar ativamente na educação do Benjamin e do Rômulo. O meu objetivo era não apenas aliviar o peso da Elsa, mas também mostrar que eu estava comprometido em ser um parceiro mais equilibrado e atencioso. Olha, embora o caminho para nossa reconciliação não foi tão fácil assim como eu contei, porque a minha esposa estava muito chateada e eu não tirei a razão dela, mas mostrei que com força de vontade e determinação tudo pode mudar. O que eu quero realmente deixar de aprendizado é que a vida a dois exige dedicação e muitas vezes uma boa dose de autocrítica. Olha, durante muito tempo eu fui egoísta. Achei que o meu papel no casamento era apenas garantir que as contas fossem pagas. Mas infelizmente o meu egoísmo nem deixou eu perceber que por trás de mim havia uma mulher que se destacava muito mais, que além de me ajudar nas contas e arcar com as despesas das crianças sozinha, ela ainda fazia tudo em casa. Eu só chegava do trabalho, tomava banho e ia para frente da televisão, pensando apenas no meu cansaço. E não parei para enxergar o quanto ela estava se esforçando, lutando em silêncio. E sabe de uma coisa? Hoje eu percebo que eu fui cego à realidade de que o casamento não era uma via de mão única e que não se tratava apenas de mim e sim de nós. E se eu tivesse parado para pensar nisso antes, talvez não tivéssemos chegado ao ponto de desgaste que alcançamos. Não espere que a relação chegue ao limite para perceber o quanto vocês podem estar falhando. O casamento não é sobre dividir contas, é sobre dividir a vida, as responsabilidades e os sentimentos. Olha, não sejam egoístas como eu fui. Aprendam a ouvir, a valorizar, a apoiar. E só assim o relacionamento pode se fortalecer e crescer para todo o sempre.